Fala daí, galera, estamos aqui gravando mais um vídeo para o canal. Hoje nós vamos falar sobre um tema super importante, que é a esgrima. E antes, se inscreva no canal, toque os sininhos, compartilhe, comente, entendeu? Compre nossos cursos e vamos lá. Pessoal, pode ficar no chão aqui para mim, Alexandre. Presta atenção. Eu sempre falo com vocês lá no canal, tem vários vídeos lá, que jiu-jitsu não é um compilado de técnicas. O fato de eu saber várias técnicas não quer dizer que eu vou realizá-las. E, na verdade, o que vai me fazer usar essas técnicas com eficiência é entender o contexto e o time de usar essas técnicas. E tem e o que rege esse contexto, onde o time de usar, o link entre um movimento e o outro, é você entender algumas coisas que são princípios básicos e que sempre vão estar lá. Então, se tem uma coisa muito importante no jiu-jitsu, e eu falo isso de experiência própria, porque eu fazia algumas coisas com a esgrima, mas eu não entendia a importância da esgrima como um conceito. Eu achava que aquela posição tinha esgrima e que tinha outras que não tinha esgrima e que estava tudo certo. Só que eu entendi que mesmo as posições onde eu não tinha que ganhar a esgrima, eu tinha que lidar com a esgrima do meu oponente de alguma forma. Eu tinha que fazer algum travamento, alguma ancoragem que permitisse ele não ter eficiência na esgrima dele. Porque quando você faz uma esgrima profunda, aprofundada, com eficiência, é muito difícil, fica muito difícil para o seu adversário escapulir do seu controle e do seu domínio. Então, a esgrima ela é uma condição de controle, uma condição para você controlar a luta e dominar o seu oponente. Então, eu vou só mostrar aqui alguns exemplos aqui com o Alexandre aqui para vocês entenderem isso. Então, olha só, pode soltar minha perna aqui, Alexandre. Todo domínio, quando você está dominando uma pessoa, principalmente quando você já está no chão, mas em pé também é assim, você controla o tronco da pessoa. Quando ela está no chão por baixo, eu tenho uma vantagem de ter a lei da gravidade para eu pressionar ele contra o chão. Por isso que no chão é mais fácil de você controlar e dominar seu oponente do que em pé. Mas em pé também eu tenho que controlar o tronco dele, o centro de gravidade dele, que é quadril, né, o tronco, o core, ombro e pescoço. Braço e perna estão inseridos nesse contexto. Então, se isso aqui estiver controlado, eu tenho um pouco mais de tranquilidade para poder controlar os braços e as pernas dele. Mas se o tronco dele fica livre, ele vai conseguir o tempo todo se movimentar. O que eu quero dizer com isso é que se eu estiver segurando meus braços, as pernas do Alexandre, o tronco dele está livre. Isso. Agora, se eu consigo botar o meu peso em cima dele aqui, segurar o tronco dele no chão, aqui eu não estou segurando as pernas dele e elas estão mais travadas do que se eu estivesse segurando ela com as minhas mãos. E o tronco dele está preso no chão. Qualquer movimento no tronco dele aí, ele vai ter dificuldade, ele vai estar carregando um peso, entendeu? E para eu fazer isso com eficiência, eu tenho que ir também me adiantando para buscar as esgrimas. Por quê? Porque se eu estiver aqui lutando com as pernas dele aqui, isso não quer dizer, gente, que em determinados momentos você não coloca a mão na perna. Mas isso significa que o seu peso não fica nela, sua atenção não é braço com perna. O ideal da progressão é você ir não precisando botar as mãos nas pernas e cada vez mais podendo trabalhar no tronco dele. Você vê que quando você está quase passando, por que a meia passagem, eu falo que tem a meia guarda e a meia passagem? Porque quando eu consigo chegar no tronco dele, a mobilidade dele é diminuída a um ponto onde eu consigo fazer um controle muito bom. Então aqui eu estou controlando, Alexandre. Chegar nessa situação aqui é muito confortável, é muito bom chegar nela, estar nela. Agora, a condição de controlar isso, eu tenho que buscar as esgrimas o tempo todo. Eu não posso negligenciar a esgrima, porque se eu estiver jogando peso no Alexandre e ele estiver de lado e esgrimado,
eu tenho que tomar muito cuidado com o ângulo onde eu jogo o peso. Por exemplo, se eu tivesse esgrimado aqui no Alexandre, e o ideal é a esgrima botar o ombro debaixo da axila do seu oponente, porque qualquer avanço do seu tronco, ó, leva o braço dele para cima, ó. E você não precisa ficar com o braço, jogando o braço dele para cima, nem nada. Então o ideal é que você entre. Aqui eu poderia jogar meu peso na diagonal, aqui ó, todinho em cima do Alexandre aqui, ó. Agora se ele tiver esgrimado, eu não posso fazer isso. Não posso fazer isso. Por quê? Porque ele ganhou a esgrima. Então, quem ganha a esgrima passa a dar o andamento da luta. É igual quando você está dançando lá, o parceiro que controla a dança fica com o braço de baixo. Quando você está em pé, fica aqui. Você vê que no sem kimono você fica no controle das esgrimas. Por quê? Porque se eu conseguir fazer a cinturada sem nenhum braço dele defendendo, aí eu consigo o controle do tronco. Tá vendo? E o centro de gravidade dele ó, fica no meu controle, ó. Agora, por cima dos braços dele aqui, não tem como eu fazer esse controle com facilidade. Porque ele que vai fazer esse controle. Isso. Porque se eu conseguir aqui, eu conseguir jogar ele para lá e para as costas. Para vocês verem que a importância da esgrima está por baixo e por cima. Então, pode ficar lá na guarda lá. Então, prestem atenção. O lugar onde a esgrima fica muito visível é sempre quando você está passando na meia guarda. Vou mostrar só uns detalhes. Agora presta atenção. É muito comum você estar lá numa guarda e tal e a pessoa engolir uma perna. Isso é uma coisa muito comum. Por que ele faz isso? Porque se a perna dele fica aqui e a outra fica meio que numa dela riva, não tem lado para ir, ó, e por cima, a passagem por cima é muito difícil de fazer. Então eu preciso sempre estar escolhendo um lado, então é muito comum você engolir uma perna. Agora, se eu engulo a perna do Alexandre aqui e sento na minha base para não deixar ela sair, para poder usar meu braço, eu não vou ganhar a esgrima nunca dele. Por quê? Porque ele está na posição aqui, que é só ele botar o pezinho no chão, fazer uma fuga de quadril para lá, pronto, e já começa a poder fazer guarda-aranha e me tirar todo da posição. Por isso que o ideal, o cara que gosta muito de ganhar esgrima e passar esgrimando, ele joga o peso na frente. Por que ele faz isso? Porque ele está perto da esgrima, ó, tanto para um lado quanto para o outro. Aqui, ó, eu não estou perto da esgrima, pelo contrário. Entendeu? Então eu tenho que ficar sempre esperto para poder ganhar as esgrimas. Quando você toma uma esgrima aqui, ó, por exemplo, numa meia, o ideal não é que eu jogue o peso para frente, como se eu fosse passar a guarda dele. O ideal é que eu empurre todo o meu peso em cima da esgrima dele. Entendeu? E eu faço muito com as mãos no chão. Por quê? Porque é uma tendência muito lógica de quando você joga o peso aqui, é ele entrar lá debaixo de você para fazer uma meia profunda. Se suas mãos estiverem aqui, ó, ele tem dificuldade de jogar para lá. Por isso que quando você toma a esgrima aqui, o ideal não é você abraçar o cara. Por quê? Porque há uma tendência, ó, de desequilíbrio aqui, ó. Tá vendo, ó? Então, toda vez que você tomar uma esgrimada na meia, joga o peso em cima dessa esgrima. Que é a coisa mais simples e rápida que você pode fazer, porque há várias formas. Você pode laçar o braço dele, é uma forma. Mas aqui também você perde exatamente essa base para lá. Você tem que organizar bastante seu equilíbrio para poder ir matando a esgrima dele. Você vê que não é trivial você perder a esgrima. Se você perde a esgrima, você tem que fazer alguma coisa para poder continuar atacando mesmo sem a esgrima. Então é muito comum você ver pessoas continuar atacando, ele desce mais um pouquinho, fecha a esgrima, faz uma pegada, joga o ombro por dentro aqui, ó, e aí a esgrima do Alexandre ficou presa, ó. Quer dizer, Filipão já viu o cara passar sem esgrima. Mas ele travou o braço do cara para poder fazer isso. Então, a esgrima é tão importante que a técnica já colocou um desenvolvimento de travamento da esgrima para poder continuar sem ela.
Porque o melhor dos mundos é com ela. Sempre é com ela. Porque aqui Alexandre não tem como ir para minhas costas. Ó. Ele não tem como ir para as minhas costas. Entendeu? E vocês veem a importância. Por que a meia guarda ela é uma posição onde aparece muito o jogo da esgrima? Exatamente porque é onde está muito próximo. É a passagem de guarda, é a situação de luta onde um está muito conectado, está muito próximo. Na guarda-aranha, você está numa distância maior, isso, do seu oponente, ó. Você não está lá nele, lá. Por isso que é outra coisa, eu ensino os meus alunos aqui a não deixar a base, mesmo na guarda-aranha. O ideal é que você coloque o peso no tronco dele, ó. Tá vendo, ó? No tronco dele, porque aqui nem peso na perna ele não tinha muito, e o tronco dele estava soltinho lá. Ó. Eu estou num lugar aqui que para eu ganhar a esgrima aqui é praticamente impossível. Então eu preciso jogar o meu peso nele e manter ele preso. Aí você começa a fazer umas ancoragens. Tirou uma perna, pronto, você está lá no lugar de novo, de começar a ganhar as esgrimas. Outra coisa, quando você está por cima, é melhor você ganhar a esgrima com o cara de costas no chão do que com o cara de lado, porque de lado ele esconde tanto a esgrima de baixo como a esgrima de cima. De costas no chão aqui não, ele abriu os dois flancos, para eu ganhar a esgrima tanto de um lado quanto do outro. Sempre alguém me pergunta, Felipe, mas normalmente a gente ganha esgrima sempre do lado contrário ao lado que você vai passar. Mas nessa situação aqui não, eu posso ganhar aqui e atravessar meu joelho, fazer um knee-cut para dentro, ou eu posso ganhar aqui e cortar ele para lá. Ó. A esgrima ela é importante dos dois lados aqui, ela funciona dos dois lados. Quando o cara está de meia de lado, você só tem um lugar para buscar a esgrima. Por isso que eu sempre ensino meus alunos, você quer fazer meia guarda bem, cara? É de lado. Exatamente para minimizar essa esgrima aí, ó. Porque ela é muito importante. Ela vai ser algo determinante para você encaixar suas posições ou não, para você conseguir ter sucesso ou não, independentemente de qualquer técnica que você vá usar. Você tem que ter uma preocupação com isso aqui. Se você executar a técnica que você escolher, se preocupando com a esgrima, e o que você tem que fazer para não deixar o cara ficar te esgrimando ou impedindo que você esgrime ele quando você chega na situação boa, você vai ter o seu jiu-jitsu toda hora tolhido. Você avança e volta, avança e volta, avança e volta, de vez em quando o cara ganha esgrima de você e faz alguma coisa. Entendeu? Outra coisa, a esgrima, ela é algo não muito, como é que fala? Assim, traiçoeiro. Por quê? Porque tem gente que acha que chegou aqui e ganhou esgrima. Não ganhou, aqui você não ganhou esgrima. Aqui você iniciou o início da esgrima. Entendeu? Esgrima mesmo é quando o seu cotovelo passa. Ó, e você fica quase com um tronco embaixo do braço dele. Porque braço com braço aqui, ele fecha o cotovelo, aí eu não consigo fazer ele ir. Tá vendo? Ó? Essas são as alavancas que você vai criando. Quando você não começa a fundar lá e não consegue jogar o peso, a tendência é você trazer o cara para dentro. Para não perder a esgrima quando você não está aprofundando e conseguir manter o cara controlado. Essa é uma das coisas que você pode fazer na esgrima. Mas o ideal da esgrima é ela profunda. Porque aqui eu consigo um controle melhor do peso, da distribuição de peso. Alexandre aqui agora tem muita dificuldade de ficar de lado. Tá vendo que o peso fica caindo em cima do ombro. Ele resgatar a esgrima dele aqui agora fica muito difícil ele resgatar essa esgrima. Entendeu? Então, essa aula de conceito é para vocês entenderem que esgrima, ela está praticamente em todas as situações do combate, por baixo, por cima, em pé. Se você executar a técnica que você escolheu para você, se preocupando com ela, porque todas as técnicas que você vai aprender, em algum momento ou outro, você vai precisar ou ganhar esgrima, ou defender um esgrima, ou fazer alguma coisa que impeça a esgrima. Muitas vezes que eu estou aqui assim, que a pessoa ganhou esgrima lá, ó, e eu não estou conseguindo voltar, eu muitas vezes, fecha a meia, eu levanto isso aqui, ó, e com as mãos no chão. Por quê? Porque para ele subir o quadril aí agora para correr para as minhas costas, ó como é que ficou mais difícil.
até que dê para eu criar uma distância, ou ganhar a esgrima de novo, ou tirar ele, ou jogar o peso de novo em cima da esgrima. Para vocês notarem, agora quando vocês verem, às vezes, eu noto isso em muito, eu assisto muito os campeonatos, né? Principalmente jiu-jitsu. E isso aqui acontece toda hora. Então você vê os melhores sempre se preocupando em ganhar a esgrima. Quando você toma, por exemplo, uma meia profunda aqui, ó, uma das primeiras coisas que você tem que fazer, que é o melhor, é você ganhar a esgrima. Porque se você deixar ele ficar com a mão aqui ou fundar aqui, ó, você não tem um controle muito bom dele, não. Ele consegue sair por baixo de você, ele consegue fazer uma barrigada, de fazer uma meia profunda. Então o ideal é que você vença a esgrima. Porque agora Alexandre está preso. Ele não tem como sair para debaixo de mim lá, porque ele está seguro. Ó. E aqui eu ainda posso correr para as finalizações. Entendeu? Se ele insistir em ficar de lado mesmo, aqui vai ficando de lado e isso, eu passo para cá e já corro para um armlock também. Olha só o que a esgrima possibilita você fazer. Tá vendo? Você se livrar de imensas situações. Entendeu? E quando você vê os melhores, eles estão sempre tentando fazer de tudo para ganhar a esgrima. Por isso que quando você vai, às vezes, no seminário, o cara fala assim, ó, você bota o joelho aqui, a mão ali, ganha a esgrima ali. Na verdade, o cara estava ficando de lado. Ele botou o joelho aqui primeiro, para quê? Para fazer o cara ficar de costas no chão. Agora ele tem como ganhar a esgrima. Tá vendo? Então, cada coisa que a gente vai fazendo é exatamente a técnica. Aí a gente vai memorizando a técnica que melhor funciona. Entendeu? Então, muitas vezes eu estou aqui, ó, eu preciso botar o meu joelho lá, ó, para fazer ele ficar de costas no chão. Por quê? Porque ele de lado aqui eu não consigo, ó, vencer a esgrima. Aí eu faço uma pegada lá, ponho a minha base, porque a base é sempre um vetor de força para eu empurrar, e boto meu joelho e faço isso. Agora aqui, ó lá, ó, que é o que eu falei antes, de costas no chão, os buracos da esgrima aparecem. Tá vendo? Então esgrima, gente, é algo além da técnica. Ela está ali, é um princípio que eu falo. O princípio é aquilo que rege tudo. Entendeu? Então tem um monte como é que fala? De forças que atuam nos corpos. A lei da gravidade atua em todos. É como se fosse isso, a esgrima está em tudo. Ela está em tudo. Então você tem que ficar sempre esperto com ela para você ter o controle e o domínio, entendeu? Do tronco do oponente. Entendeu? E sobre as técnicas que se utilizam dessa como é que fala? Como é que eu poderia dizer? Desse princípio da esgrima, elas lá no nosso canal, praticamente eu passo todas as passagens de guarda, todas as guardas, sempre com a preocupação de estar tomando a esgrima ou se preocupando com a esgrima, entendeu? Então, estamos juntos aí, galera. Os